Página 71. O quarto hábito saudável de vida: exercícios físicos regulares, aeróbicos e de força, para muito mais do que só circular o sangue. O que você precisa fazer? Exercícios de força e aeróbicos, no mínimo 2 vezes por semana, cada, regularmente. Quanto mais, melhor. Sem excessos e manter-se ativo no dia a dia, evitando ficar mais de 50 minutos seguidos sentado, sem se levantar para caminhar um pouco, alongar, mover os braços, o tronco, etc. Por que isso é importante? O oxigênio que seus pulmões extraem do ar, assim como a água e os nutrientes que entram pelos intestinos, precisam chegar a todo o corpo. Em contrapartida, o gás carbônico produzido pelos órgãos precisa ser levado aos pulmões para ser reciclado. E as toxinas geradas pelas células precisam ser transportadas para o fígado e para os rins para serem metabolizadas e excretadas. Além disso, as células, os anticorpos, os mediadores químicos do sistema imunológico precisam alcançar áreas onde haja agressão, infecção ou tumor. E tudo isso acontece através do sangue, que precisa circular pelo corpo. Ocorre que o sangue não circula por si só. Ele é impulsionado por músculos, como o coração, as panturrilhas, os músculos dos antebraços e as paredes das artérias. E esse processo só ocorre de maneira realmente efetiva, suficiente e saudável quando a prática regular e adequada de exercícios físicos otimiza o funcionamento de todos esses músculos. Músculos representam quase 50% do seu peso corporal e são fundamentais para que seu coração bata, para sua respiração através da movimentação do diafragma, para deglutição, para o peristaltismo, que é a movimentação do estômago e intestinos, para a mobilização do bolo alimentar e do conteúdo fecal. Músculos são fundamentais para a circulação sanguínea, já que a parede dos vasos sanguíneos, sobretudo das artérias, é composta em boa parte por tecido muscular. Músculos são fundamentais para locomoção, mímica facial, comunicação, fala, sustentação da sua postura, da coluna vertebral, etc. Os músculos, quando exercitados, eles liberam centenas de substâncias chamadas miocinas, que são mediadores químicos produzidos pelas células musculares para a comunicação com outras células. Miocinas diferentes, que atuam em todo o corpo, incluindo o cérebro, onde estimulam o reparo neuronal e o estabelecimento/manutenção de conexões entre neurônios. E hoje sabemos que inteligência está muito mais associada à quantidade de conexões entre os neurônios do que ao número absoluto de neurônios, tá? Fala-se com muita propriedade que a sua massa magra é a sua poupança para a velhice. E diversos estudos comprovam que idosos que envelhecem com mais massa magra, especialmente muscular, são aqueles que envelhecem melhor, com mais funcionalidade, produtividade, flexibilidade, capacidade e independência. É o exercício físico regular, sobretudo de força, que informa ao corpo onde manter massa magra, que é o que mais importa para a saúde, em qual quantidade e com qual qualidade. Certa vez eu vi um filme dentista que falava para os seus pacientes ao final das consultas: lembre-se de só passar o fio dental nos dentes que você não quiser perder. E eu digo a vocês que, em termos de massa muscular e exercícios, o mesmo raciocínio vale. Exercite somente os músculos, ossos, articulações, tendões e ligamentos que você não quiser perder. E me responda, você quer perder algum? Se você não se exercita regularmente, pode até comer direito e tomar suplementos, remédios, hormônios, etc. Eles não circularão adequadamente e não chegarão de forma eficiente a todas as partes desejadas. Ou seja, você terá menos benefícios e mais eliminação dessas substâncias, resultando no que eu costumo dizer aos meus pacientes: o cocô e o xixi mais caros do mundo. Como fazer o básico? Pratique exercícios físicos regularmente, no mínimo 2 vezes por semana exercício de força. Quanto mais músculos exercitados, melhor. Mais 2 vezes por semana os exercícios aeróbicos, por pelo menos meia hora. Os aspectos mais avançados, a partir da página 73. A gente tem 6 corações no corpo. O direito e o esquerdo, que batendo juntos e lado a lado, interpretamos como um só coração, os músculos dos antebraços e as nossas panturrilhas. Todos têm que ser exercitados regularmente para que a nossa circulação se mantenha realmente boa. Quando você deixa toda a carga de circulação principalmente para o coração, no peito, pode esperar que ele tenha mais desgaste e problemas precocemente.
Tanto a atividade física quanto os exercícios físicos regulares são importantes para a saúde cardiovascular e, portanto, para todo o corpo. Os momentos de exercícios aeróbicos e de força, junto a uma rotina que permita manter-se ativo ou ativa ao longo do dia, movimentando pescoço, tronco, pernas e braços regularmente, idealmente a cada hora, caminhando mais, etc., são fundamentais. Estudos recentes mostram que, mesmo para quem se exercita regularmente, passar muitas horas seguidas sentado pode representar um risco cardiovascular semelhante ao de um fumante. À medida que envelhecemos, exercícios físicos regulares tornam-se fundamentais, nunca opcionais, para manter a funcionalidade e a maior longevidade possível, já que com o envelhecimento, o organismo tende a preservar apenas o que é utilizado e na medida em que é utilizado. Quanto mais você deixa seus músculos enfraquecerem, mais tende a perder massa muscular e assim seu metabolismo cai, que é a sua velocidade e qualidade gerais de funcionamento. Porque, como eu já disse, o exercício físico produz centenas de substâncias químicas que beneficiam todo o corpo, incluindo o cérebro, os intestinos e o sistema imunológico. A natação é um dos esportes mais complexos que existem. Força, com aeróbico, com condicionamento respiratório. E pode ser a opção ideal para quem tem menos tempo no dia a dia. Aquelas academias de ginástica a céu aberto, públicas, com equipamentos geralmente utilizados por idosos, por empregarem mais o peso do próprio corpo, podem ser um bom começo para a malhação, mas com o passar do tempo, tornar-se-ão insuficientes e precisarão ser substituídas pelo treino com pesos, elásticos, pilates ou similares que desafiem mais músculos. Como eu faço ou oriento os meus pacientes? O ideal é que você caminhe diariamente pelo menos 6.000 passos, todos os dias. Pratique exercício de força pelo menos 2 vezes por semana, pode ser mais. Você mantém o descanso entre os estímulos dos mesmos grupamentos musculares. Lembre-se que nossas osteoarticulares e músculo-esqueléticas apenas se recuperam e fortalecem no repouso. E mais, pelo menos 2 vezes por semana, além do que eu sugeri nos exercícios de força, faça também algum exercício aeróbico por meia hora, como caminhada, bicicleta, corrida, natação, etc. E eu sugiro que você aprenda um pouco mais sobre o HIIT, High Intensity Interval Training, que é o treino intervalado de alta intensidade, que permite maior efetividade desses exercícios em menos tempo. Onde ampliar e aprofundar esse conhecimento? No icaro.med.br/exercícios. Para saber ainda mais, você pode acessar o dricaroalves.com.br/links, tá? E alguns breves relatos de casos reais. Primeiro, um paciente que sentia dor nos joelhos e que começou a melhorar após adotar o hábito regular de treinar e assim fortalecer a musculatura das pernas na academia. Quer dizer, muita gente tem dor no joelho e para de treinar. E eu estou dizendo para vocês que tem dores nos joelhos que melhoram quando você treina adequadamente. 2. Paciente com dor na coluna que apresentou melhora após reabilitação em pilates 2 vezes por semana. Estava paradão e a dor não melhorava e até piorava. Com o pilates, reabilitou. 3. Paciente com distúrbio cardíaco, relatado como coração fraco, que evoluiu positivamente após fortalecer o coração com exercícios físicos progressivamente mais intensos. Foi desafiando o coração e foi melhorando. Claro que tudo isso você vai consultar com o seu bom médico para ver se pode ou não antes. Bom médico. 4. Paciente com problemas de memória que desapareceram após meses de exercícios regulares, melhorando a circulação cerebral.